Hoje nós estamos começando a segunda parte, né, a continuação das nossas aulas do nosso curso sobre história da sexualidade. Então, o ano passado nós trabalhamos com a história da sexualidade, volume um, A Vontade de Saber. E agora, então, em 2021, nós vamos trabalhar o segundo volume da História da Sexualidade, que é um clássico de Michel Foucault, né? Que é intitulado o segundo volume, O Uso dos Prazeres. Então, a partir de hoje, nós vamos trazer aí essa, esse curso da história da sexualidade. Nós estamos gravando pelo StreamYard para que a gente possa compartilhar telas e fazer então aí fazer então a transmissão da nossa apresentação. Então, a gente vai trabalhar com a história da sexualidade 2, o uso dos prazeres, de Michel Foucault. Nós temos no verso, né, na segunda capa aí, na quarta capa, uma descrição do Roberto Machado que diz: o uso dos prazeres assinala uma importante transformação dessa história, conservando o objetivo de investigar como nasce nas sociedades ocidentais modernas a noção de sexualidade. Foucault recua no tempo até a Grécia clássica para averiguar como a atividade sexual se constitui como domínio de prática moral e modo de subjetivação, característicos do projeto de uma estética da existência. Então, aqui a questão da subjetivação, o sujeito, que é o ponto nodal da obra de Michel Foucault, e a estética da existência, que é essa terceira fase, sendo a primeira a arqueologia, a segunda a genealogia, e a terceira a ética estética da existência, no pensamento de Michel Foucault. Então, esse é o canal Intertexto e nós vamos, então, rodar a nossa vinheta para que a gente possa fazer o curso aí da História da Sexualidade. Primeiramente, nós vamos apresentar o sumário, né, da obra, do volume 2, O Uso dos Prazeres, em que nós temos a introdução dividida em três partes. Então, serão três aulas, né, que é a primeira, modificações, que vamos ter hoje, as formas de problematização, e a terceira, moral e prática de si. Depois, o capítulo 1, dividido em quatro partes, a problematização moral dos prazeres, sendo a parte 1, afrodisia, a parte 2, creses, a parte 3, encrateia, e a parte 4, liberdade e verdade. Depois nós temos o capítulo 2, também com quatro partes, denominado dietética. A parte 1, do regime em geral, a parte 2, a dieta dos prazeres, a parte 3, riscos e perigos, e a parte 4, o ato, o dispêndio, a morte. O capítulo 3 e o capítulo 4, nós temos aí três partes. No capítulo 3, a chamada econômica, parte 1, a sabedoria do casamento, parte 2, a casa de Isômaco, a parte 3, três políticas da temperança. O capítulo 4, erótica, parte 1, uma relação problemática, parte 2, a honra de um rapaz, e parte 3, o objeto do prazer. O capítulo 5, verdadeiro amor, numa parte única, e depois a conclusão. Então, hoje nós vamos ver a introdução, né, que é a primeira parte da introdução, que é as modificações. Então, Foucault diz que essa série de pesquisas, ela surge mais tarde do que ele previra, né? Então, é publicado mais ou menos em 1976. Ele diz que ele gostaria inicialmente de me deter na noção tão cotidiana e tão recente de sexualidade, tomar distanciamento em relação a ela, contornar sua evidência familiar, analisar o contexto teórico e prático ao qual ela é associada. O próprio termo sexualidade surgiu tardiamente no início do século XIX. Então, ele está fazendo uma retomada aqui do que ele trabalha na História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, que para ele é uma introdução do seu projeto.
Então, ele coloca que ele está aí tratando, né, dessa noção tão recente, tão cotidiana, de definir o que é a sexualidade nas sociedades modernas. Então, na parte 1, ele trabalhou as regras e coerções que não surgiram com o capitalismo, mas já na era vitoriana, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e vem então para o XX ainda com muitas regras e coerções. Então, são três eixos que constituem a noção de sexualidade. A formação dos saberes que a elas se referem, e aí ele está falando da fase da arqueologia, os sistemas de poder que regulam suas práticas, e aí ele está falando da genealogia, e as formas pelas quais os indivíduos podem e devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade. Então, surge um conceito fulcral, central para Foucault, que é o conceito de sujeito. Então, é a terceira fase, a ética estética da existência. O estudo dos modos pelos quais os indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos sexuais me colocava dificuldades bem maiores. A noção de desejo ou a de sujeito desejante constituía, então, se não uma teoria, pelo menos um tema teórico geralmente aceito. Então, Foucault percebe que nesse estudo da sexualidade não é importante apenas definir como os sujeitos se reconhecem como sujeitos sexuais, mas como nasce aí uma noção de desejo e uma noção de sujeito desejante, porque com o cristianismo, então, que imperava nas sociedades ocidentais, esse sujeito desejante, ele é negado, ele é silenciado, mas nos seus estudos de sexualidade, ele sempre vai estar presente, então é preciso resgatá-lo. Ele diz que a experiência da sexualidade pode muito bem se distinguir como figura histórica singular da experiência cristã da carne, mas elas parecem ambas dominadas pelo princípio do homem de desejo. Então, a experiência da sexualidade que ele vai estudar é diferente dessa experiência cristã da carne, que é uma experiência repressora, do sexo para a reprodução, das famílias patriarcais, mas que sempre vai haver ali um princípio do homem de desejo. Sempre estará aí, mesmo nas proibições, perpassando essa ideia de que há um sujeito desejante, né, que é o homem de desejo. Então ele fala que ele vai deslocar para uma genealogia, cujo objetivo é analisar as práticas pelos quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo uma relação que lhes permite descobrir no desejo a verdade de seu ser, seja ele natural ou decaído. Ele começa a traçar, então, essa estética da existência, essas técnicas de si. E aí a gente vai ver que o sujeito é sempre o tema de toda a obra de Michel Foucault. Né? Não é o poder, não é o saber, mas sim o sujeito, ele vai dizer em algum momento, em algum escrito aí, que a gente não trouxe aqui a citação ipsis literis, né? Mas tem lá falando que ele se interessa pelo sujeito, e aí já um texto para a gente ler é O Sujeito e o Poder, de Michel Foucault. Então, parecia agora que seria preciso empreender um terceiro deslocamento. Então, o primeiro foi o saber, o segundo o poder, agora, a fim de analisar o que é designado como o sujeito. Convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades de relação consigo, através das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito. Então, ele vai criar aí as práticas de subjetivação, a subjetividade, né? Então, ele vai ser importante para Foucault, ele vai falar, então, estou escrevendo sobre os jogos da verdade. E para isso ele remonta nesse volume 2 à antiguidade clássica, em que há uma hermenêutica de si. Né? E essa hermenêutica tem a tarefa de evidenciar alguns elementos que possam servir para uma história da verdade. Essa tarefa é Foucault que vai fazer, né? Escavando aí essa história que ele faz. Então ele diz que ele pergunta, através de quais jogos da verdade o homem se dá seu ser próprio a pensar quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, quando ele se julga e se pune enquanto criminoso?
Através de quais jogos da verdade o ser humano se reconheceu como um homem de desejo? Então é isso que ele vai investigar. Então a gente vê que quando se percebe como louco, ele está falando da história da loucura na Idade Clássica. Quando se olha como doente, ele está falando do nascimento da clínica. Quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, ele está falando da arqueologia do saber, as palavras e as coisas. E quando ele se julga e se pune enquanto criminoso, ele está falando do vigiar e punir, que ele vai retomar mais para frente. Então, lá na página 14 ou 15, né, ele vai trazer aí o público leitor de Foucault. Né? Quem é esse público leitor de Michel Foucault? Só um minutinho, na verdade é na página 12 e 13, né? São esses apoiadores de Foucault que vão ler, apontar as críticas? Então ele cita Pierre Nora, Brown, Hadot, Henri Dreyfus, né, Dreyfus, Paul Rabinot e principalmente o Paul Veyne. O Paul Veyne vai ser um grande leitor e um grande apoiador de Michel Foucault. E ele fala, é a curiosidade que me move, né? E aí a gente tem uma citação muito bonita, que essa curiosidade diz respeito a isso, né? Existem momentos na vida em que a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Então, temos que ter essa curiosidade, essa pesquisa, né? E aí ele, como filósofo, ele vai questionar a filosofia e o filosofar, né? Mas o que é o filosofar hoje em dia? Quero dizer, a atividade filosófica, se não um trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento, né? Então, uma história das ideias aí que ele está fazendo, né? E para ele, o ensaio é o corpo vivo da filosofia. Se pelo menos ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma ascese, né, um exercício de si no pensamento. Então, os estudos que se seguem nesse volume 2 e nos outros, né, no 3 e no quarto, assim como outros que anteriormente empreendi, são estudos de história pelos campos que tratam e pelas referências que assumem, mas não são trabalhos de historiador, esse historiador tomado como historiador tradicional, o historiador da história cronológica, da história dos eventos, né? É um historiador de uma história nova, da nova história aí que Foucault vai estar interessado. Então, ele diz que ao retornar, assim, da época moderna, através do cristianismo até a antiguidade, pareceu-me que não se poderia evitar colocar uma questão ao mesmo tempo muito simples e geral. Por que o comportamento sexual, as atividades e os prazeres a ele relacionados são objetos de uma preocupação moral? São objeto de uma preocupação moral. Por que esse cuidado ético, que pelo menos em certos momentos, em certas sociedades ou em certos grupos, parece mais importante do que a atenção moral que se presta a outros campos, não obstante essenciais na vida individual ou coletivo, como as condutas alimentares ou a realização dos deveres cívicos? Onde está o perigo em falar de sexualidade, né? Por que a sexualidade tem sempre essa preocupação moral? Então, ele vem falar das problematizações e práticas, da história do pensamento, das histórias das ideias, e ele vai criar, e ele vai nas artes da existência grega, né, da existência, as artes da existência grega, e vai trabalhar a questão, então vai desenvolver as técnicas de si, depois ele tem um texto que chama Tecnologias de Si. Então ele diz: parece-me que seria melhor perceber agora de que maneira, um tanto cegamente, por meio de fragmentos sucessivos e diferentes, eu me conduzi nessa empreitada de uma história da verdade. Analisar não os comportamentos nem as ideias, não as sociedades nem suas ideologias, mas as problematizações, né? Quais os problemas, os questionamentos, as indagações, através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado, e as práticas a partir das quais essas problematizações se formam. Então, ele fala que tem duas dimensões, né? Uma arqueológica e a outra genealógica. A dimensão arqueológica da análise permite analisar as próprias formas da problematização. A dimensão genealógica, sua formação a partir das práticas e de suas modificações. Então, ele coloca problematização da loucura e da doença a partir de práticas sociais e médicas, definindo um certo perfil de normalização. Problematização da vida, da linguagem do trabalho, em práticas discursivas, obedecendo a certas regras epistêmicas. Problematização do crime e do comportamento criminoso,
a partir de certas práticas punitivas, obedecendo a um modelo disciplinar. É novamente aquela retomada do que ele já tinha feito, né? A história da loucura na Idade Clássica, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas e a arqueologia do saber, e o vigiar e punir. Então, ele cria essa estética da existência, que ele diz que gostaria de mostrar agora de que maneira, na antiguidade, a atividade e os prazeres sexuais foram problematizados através de práticas de si, pondo em jogo os critérios de uma estética da existência. Então, o objetivo aí é questionar essas práticas de si, criando aí, então, a estética da existência. E aí ele faz um escopo lá no finalzinho dessa introdução, porque para ele a vontade de saber, que foi o volume 1, é toda uma introdução, e a partir de agora, então, ele vai seguir esse escopo. O uso dos prazeres vai ser dedicado à maneira pela qual a atividade sexual foi problematizada pelos filósofos e pelos médicos na cultura grega clássica no século IV a.C. O cuidado de si, que é o terceiro volume, é dedicado a essa problematização nos textos gregos e latinos nos 2 primeiros séculos de nossa era, né, que é o século XX que ele está falando. E depois as Confissões da Carne, que foi publicada póstumamente. Trata da formação da doutrina e da pastoral da carne. Se eu não me engano, tem só uma versão em português de Portugal. E ele estabelece um corpus de documentos que ele vai analisar. Quais são esses documentos? Eles serão, na maior parte, textos prescritivos, normas, regras. Com isso, quero me referir a textos que, qualquer que seja a sua forma, discurso, diálogo, tratado, coletânea de preceitos, cartas, etc., tem como objetivo principal propor regras de conduta. Então, textos, né, aí de toda a época moderna, ocidental, né, a antiguidade clássica, ele vai analisar que tenham como objetivo principal propor regras de condutas. Então, essa análise do homem de desejo se encontra no ponto de interseção entre uma arqueologia das problematizações e uma genealogia das práticas. Então, essa arqueologia e essa genealogia que ele trabalhou em outros assuntos, ele vai fundir e criar um método da ética estética da existência. Aqui é a referência do exemplar que eu usei. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o capítulo 2, que tem o título, aliás, com a parte 2 da introdução, que traz como subtítulo as formas de problematização. E assim nós vamos aí nesse ano de 2021 fazendo esse curso da História da Sexualidade, volume 2. Qualquer crítica, elogio, sugestão, comentário, debate, né, pedido de alguma orientação, o nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.